Hoje eu continuo uma parte aqui da segunda aula, depois entro na terceira aula. Ainda falando dos perigos, né, que uma boa liderança enfrenta, todo líder enfrenta. Há um perigo muito grande na negligência espiritual. Estou continuando desde lá do ponto 7. A negligência é o oposto da diligência, de você fazer o bem, de você fazer o certo, de você estar atento. O líder negligente, ele relaxa na oração, no cuidado, na palavra, no cuidado, como diz lá em Timóteo, de cuide de si mesmo. É uma obrigação de cada líder. E às vezes nós vamos relaxando e o nosso coração vai indo por caminhos maus e podemos cair em pecado e termos grandes dificuldades. Quando o coração se distancia da comunhão com Deus, o ministério pastoral vai se tornando mecânico, frio, meio assim que no piloto automático. No começo pode parecer algo simples, mas isso vai desencadear muitos problemas. Nós não podemos imaginar que podemos cuidar dos outros, lógico que é Deus quem faz no final, mas não cuidando de si mesmo. A disciplina espiritual de vida de oração, devoção constante é necessária. Olhemos para um caso muito especial nas Escrituras, Davi. Davi deveria ter saído para a guerra, Davi deveria ter cuidado da sua alma, enquanto não, estava ali ocioso. A ociosidade é sempre um perigo. E viu uma mulher tomando banho, cometeu adultério, mandou matar o marido, uma série de problemas de Davi por causa da negligência. Há um outro problema grave de líderes, é o isolamento. Né? Se isolam por causa de excesso de crítica, se isolam, às vezes, são vários motivos, né? Por ego, para as pessoas não verem seu defeito, ele poder manter uma aura de que ele é muito bom, ele tem uma certa distância, porque de perto ninguém é muito perfeito. E por orgulho, né? Na ideia de que não precisa de companheirismo. Ainda mais as redes sociais enganam isso. Aí um pastor pega ou um líder, ele acha que a pessoa que ele acompanha no YouTube é a pessoa mais essencial para ele, então ele se afasta, vive meio assim anestesiado, imaginando coisas que não são reais e se afasta das pessoas de perto dele. A solidão prolongada gera orgulho, desânimo e normalmente queda. Tá? Nós precisamos de comunhão. Não é só essa história, não, o pastor tem que andar com o pastor, não. O pastor tem que ter comunhão com os irmãos crentes. Lógico, pode ter amigo pastor, é importante que tenha, mas tem que. Ele necessita de oração e tudo como os outros precisam. Isso é uma necessidade. Né? Outro perigo que eu já enfrentei até é falta de descanso. Às vezes a gente cai no ativismo. Pessoas fazem isso, pastores fazem isso, pessoas fazem isso na sua vida. Não tem nem um dia de descanso, nem trabalham aí das 7 da manhã, 8, 9, 10 da noite. Isso é um perigo. O descanso é um chamado de Deus a confiar nele. O problema de que eu descansava pouco é porque eu confiava pouco. Né? Então, se eu não estiver fazendo, alguma coisa vai dar muito errado. Descansar não é falta de fé. Primeiro é fé, porque você sabe que Deus trabalha mesmo com você descansando, e é reconhecimento dos limites humanos. O líder precisa aprender a equilibrar trabalho e repouso, senão ele vai entrar em colapso. Pastor, não entrou em colapso, eu estou produzindo mais, mas alguma coisa na sua vida está entrando em colapso e você não está vendo. Talvez seu casamento, talvez tantas outras coisas. E o perigo maior, talvez, a falta da integridade. É falar uma coisa e agir de outra forma. Saiba disso, reputação é construída com muito esforço e é destruída em 10 minutos. Muito cuidado. Eu concluo essa parte da aula dizendo que o ministério é cheio de bênção, mas também cheio de perigos, alguns pequenos, sutis, como orgulho, popularidade, cobiça, isolamento, negligência e tantos outros pecados que podem destruir um líder de uma hora para outra. Paulo já ensinou, o apóstolo, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Muito cuidado. Liderar é caminhar sobre o fio da humildade, lembrando que toda força e sabedoria vem de Deus. E o verdadeiro líder espiritual é aquele que serve com o coração quebrantado, sabendo que aquilo que ele fala aos outros, ele também é tão necessitado dessa graça quanto ele diz aos outros.
que um dia nós, como líderes, seja em qualquer área da igreja, possamos ouvir do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus. Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Indo para outra parte agora, nós vamos falar também hoje de alguns estilos de liderança. Ao longo da história cristã, ou da história da liderança, tem muitos estilos diferentes. E às vezes tem estilos não, que não é nem bom nem melhor. As pessoas são diferentes como pessoas e elas produzem um estilo de liderança diferente. Às vezes bom, às vezes ruim. Tá? Alguns produzem medo, confusão e destruição espiritual. Outros produzem outra série, unidade, tal, tal, tal. Mas a grande questão é, nós somos diferentes, primeira coisa. Então eu vou falar de muitos estilos ruins, depois alguns bons. Os ruins, lógico, nós temos que jogar fora. Mas lembre-se sempre, não existe um modelo fechado. Porque as pessoas são diferentes. Então, o meu propósito aqui é bem simples. É identificar o que deve ser abandonado e ver o que deve ser melhorado e abraçado. Tá? O primeiro estilo que muito usado nas igrejas, principalmente as igrejas que elas vão perdendo a ideia congregacional, seja presbiteriana ou... Presbiteriana não é tão congregacional, é presbiterial, mas ali a igreja ela faz parte, ou batista, ela entra no modo de que o pastor manda em tudo. E ninguém, ou um ou dois pastores, ou pior, é ele e a mulher dele, como se fosse uma coisa de família. Então aí é a liderança autoritária. Né? Ele lidera por temperamento, ele põe medo, decide tudo sozinho, não escuta ninguém, não há diálogo, não há prestação de conta, ninguém sabe para onde vai o dinheiro, ninguém sabe que aquela decisão foi tomada, ninguém sabe o que aconteceu, ele faz tudo. Ele pode até estar cansado, eu faço muito, faz muito, mas é um erro, faz tudo sozinho e desonra a Deus. E vai se destruir e destruir a obra a longo prazo. A, a liderança autoritária é marcada por coisas bem simples. Falta de transparência é o principal. Qualquer pergunta sobre algo que tem que melhorar, ele leva para a ofensa, estão falando, acho que ele está roubando. Às vezes nem está, mas ele não gosta de ser confrontado. E aí a falta de transparência vai levar à falta de diálogo. E outra coisa que marca muito o estilo autoritário é o tom ríspido e duro para qualquer pergunta que seja feita. Além de que toma decisões sem ouvir ninguém. Até ninguém nem sabe o que está acontecendo. É um controle exagerado. Ele deixa alguém fazer algo, mas não deixa. Ele está lá sempre querendo fazer no lugar da pessoa. É um estilo que sempre produz ressentimento, distância e medo. As pessoas obedecem por medo. Né? Elas cedem. Ah, então faz desse jeito. Mas não é uma decisão. Paulo não, né? Pedro afirma que nós não devemos agir como dominadores do rebanho, mas como servos. Tá? O líder autoritário pode conquistar resultados rápidos. Até as pessoas me perguntam assim, como faz para uma igreja crescer? Eu fui dar aula de crescimento de igreja num lugar uma vez, e alguém falou, me dá um remédio. O remédio, o líder autoritário faz a igreja crescer. Não tem jeito. É um líder só que dá todas as questões, não precisa reunião, não tem demora para tomar as decisões, não precisa consultar ninguém. A igreja cresce em 6 meses, um ano, muito mais do que você imagina. Só que não é saudável, não é sustentável, porque coisa ruim cresce também. Mas não tem jeito. Tanto que todo o trabalho de igreja que cresce rapidamente vai ser levado a um líder só. Só que outras lideranças são sufocadas, não há ensino. E há muitos perigos, muitos perigos. Porque todo mundo tem defeito. Todo mundo tem áreas ruins. E aí, se alguém faz tudo, muita coisa vai fazer ruim. E aí tem um outro problema. Se faz tudo, vai ficando orgulhoso e até a área boa vai se tornando ruim. Depois do autoritário, tem um que é quase tão ruim quanto, mas um pouco menos do que o autoritário. É o centralizador. E às vezes o autoritário é centralizador. Ou quase sempre. Na verdade, o autoritário quase sempre é centralizador. Mas tem gente que não é tão autoritária, mas sem perceber, porque não é ríspido, não é ignorante, é centralizador. Esse líder, tudo é deixa que eu faço. Por quê? Na cabeça dele, ninguém faz tão bem quanto eu. Uma igreja onde fui pastor, tinha uma mulher de um pastor que ela deixava claro que deixar nós fazermos algumas coisas
era saber que ia ser mal feito, porque ela fazia bem demais. E às vezes ela falava, tudo eu tenho que fazer, então ela nos humilhava o tempo todo. Então, o resultado é previsível, né? A pessoa fica extremamente cansada e ela começa a achar que as pessoas não dão o devido valor nela. Porque ela alimenta essa própria sensação de que sem ela não tem jeito. É extremamente perigoso. Extremamente perigoso. Ninguém na Bíblia trabalhou sozinho. Na realidade, quem trabalhou sozinho na Bíblia se deu mal. Né? Você vê, Sansão era alguém extremamente ali centralizador, no sentido de que não queria apoio de ninguém por causa da sua força, confiou em si e acabou se autodestruindo. Você pega a história de Neemias, que teve que fazer um trabalho muito árduo, ele organizou, ele ouviu pessoas, ele colocou pessoas em funções, ele confiou em pessoas e assim por diante. Há um terceiro estilo que algumas pessoas parecem gostar porque acham que a pessoa está delegando, mas não, é o negligente. É aquele que deixa como é que tá para ver para onde dá ou como é que fica, né? Ele é desligado, displicente, procrastinador. Ele inventa que está muito atarefado para não ter que resolver. Então, tem um problema grave na igreja, ou no setor dele da igreja. Ele vai dizer que ele está muito atarefado, correndo demais, e não dá para resolver aquele dia. Mas ele vai marcar um dia, isso vai passar um. Porque ele não quer problema. Ele é negligente. Eu tive um pastor que ele era meu líder. Ele fingia que estava doente. Então ele não se envolve, ele não observa, ele não orienta, não corrige, porque ele não quer. Ele dizia assim: vocês vêm jogar caminhão de lixo em cima de mim, eu não quero saber de problema, eu quero solução. Negligente. Qualquer pessoa minimamente madura sabe que liderar é ter que lidar com o problema. É ter que tomar decisões para tentar solucionar problemas. E a negligência ela é destrutiva tanto quanto o autoritarismo. Porque a negligência, no começo as pessoas falam, nossa, ele delega, né? E delegar é bom, tá? Ah, ele deixa a gente trabalhar. Mas depois de 1 ano, 2 anos, você vai perceber 3 anos, 4 anos. E eu tenho colegas que estão sofrendo com isso, que não é que ele permite outra pessoa, é que ele não faz, ele não quer fazer nada. E às vezes não quer fazer nada. Ele quer fugir das suas responsabilidades. Então, quanto mais pessoas se meterem, melhor, porque se der errado não foi ele. Então, líder negligente não visita, não acompanha, ou até faz uma dessas coisas que eu vou falar, mas só faz aquilo, abrindo mão dos outros. Para quando alguém criticar, ele fala: não, eu estava visitando. Não vê problemas óbvios, isso aqui é o mais certo. Né? Porque a função de líder, irmão, é antever alguns problemas. Tá bom? Não vê problemas óbvios, claros, nítidos. Está ali na cara, para todo mundo ver. Não cuida das disciplinas espirituais, e aí vai tendo problema. É a liderança preguiçosa. O líder negligente é um campo abandonado e vai dar problema. O, o líder liberal, ele quer ser amigo de todo mundo, então ele suaviza tudo. Ele evita conflito, ele nunca diz não, ele né, não disciplina, não confronta biblicamente, não exige nenhum padrão, não protege o rebanho, não corrige erro doutrinário. É o falso amor bíblico que leva todo mundo para o buraco. Cristo confrontou Pedro, Paulo confrontou Pedro, e assim por diante. Eu não estou falando daquelas pessoas que vivem em conflitos. Você vê, Lloyd Jones era alguém que eu gosto muito, vocês sabem, que não era dado a conflitos. Mas se fosse necessário, ele entrava. Entende? Há pessoas que, para evitar, na questão do falso amor, pais fazem isso com filhos. Tem coisa que pais sabem que tem que corrigir no filho. Mas, em nome do amor, ele deixa aquilo crescer. E aquilo vai engolir ele um dia. Agora, bons estilos de liderança. O estilo participativo envolve pessoas, escuta opiniões, valoriza o diálogo, não age sozinho. Às vezes, comete alguns erros que nada se resolve em curto prazo. Demora demais, mas é melhor assim. Agora, existe estilo participativo que ele não demora assim, então fica muito bom. Por quê? Acaba unindo mais as pessoas, traz maturidade, porque há pessoas que têm ideias muito melhores que as suas, ou soluções melhores, ou antevê problemas antes. Gera compromisso, porque a outra pessoa ela faz parte da decisão. E uma coisa muito importante, ela gera novos líderes. Você quer ver um líder autoritário? As outras pessoas são uma cópia dele ou quase não há liderança fora dele. Até para trocar um pingo na igreja ali, uma maçaneta tem que pedir autorização para o bonitão. Então o líder participativo ele acaba formando outros líderes, tá?
Ele distribui responsabilidades. Então, ele vai promover um debate saudável, transparência, o sentimento ali de pertencimento, a pessoa faz parte das questões ali. E ele não perde a autoridade, ele multiplica, porque outras pessoas também se tornam líderes na igreja, as pessoas falam com ele, isso é bom demais. Eu creio que Paulo agia assim, apesar do grande líder que era. O estilo permissivo funciona muito bem quando a igreja é madura. Delega as funções e cada um faz o seu. Não dá para fazer isso com uma igreja nova. 4, 5 anos de fundação de igreja, não dá para fazer isso. Agora, eu conheço igrejas assim. Né? Conheço igrejas que ela já está tanto tempo funcionando que cada um tem a sua função, faz, se dão bem, resolvem juntos, mas é mais permissivo. A pessoa tem muita liberdade para trabalhar. Eu gosto de trabalhar assim. Quando eu deixo alguém liderando, até aqui no louvor, às vezes pega no meu pé, alguém quer que eu faça algo, mas existe um líder, ele executa bem, eu vou me meter o menos possível. Não é o negligente aqui, tá? Ele dá espaço para que o líder daquela área toque, floresça e não fique enchendo a paciência do cara. Existe um estilo que eu chamo o estilo de liderança de Moisés. É um estilo de liderança piedosa. Ora muito pelo povo, conduz o povo com paciência. Isso aqui todos nós temos que ter, tá? Carrega um peso grande e busca sabedoria. Ele era imperfeito, mas ele sabia depender de Deus e ele ouvia os outros. Quando o sogro fala, ó, está muito pesado para você, divide em número, outras pessoas trabalhando, ele ouve. Então, aprendemos com Moisés que o líder de oração, seja por si, seja pelos outros, o líder precisa ser manso, se for duro, quebra. O líder precisa de coragem, às vezes, para enfrentar o erro. E às vezes as pessoas serem contra você. Moisés passou isso várias vezes. E o líder precisa de que ouvir os outros. E às vezes é ouvir e falar, você está centralizando tudo em você, você precisa levantar outras pessoas. A liderança de Moisés é uma liderança com coração pastoral. Ele sempre queria honrar a Deus e ajudar o povo. Até quando o povo cansava ele. O estilo de Paulo é bem interessante, né? Quando Paulo ele fala que ele ora em lágrimas, ele leva os irmãos no coração, ele pede oração para os irmãos. É muito, sabe? Ler as cartas de Paulo, você tem que ler no geral, mas às vezes você pode ler com um olhar, vendo como o coração pastoral dele. Sabe? Sempre discipulando, exortações duras, mas cheias de amor, de ensino, dando um exemplo, ó, eu sofri, agora vocês sofrem. É lá em Filipenses, final de Filipenses 1. E que a vida dele era um exemplo. Não de perfeição, mas era um exemplo de quem se doava. Sabe, alguém transparente, ó. Fulano me deu oferta, eu usei para isso. Tá lá. Trabalho duro, era alguém que se desgastava para não ser pesado para ninguém. Paulo não pedia nada aos outros que ele não estava disposto a fazer, a viver. Até ele fazia muito mais do que os outros. Ele convidava os outros a imitarem ele porque ele imitava Cristo. Esse é um tipo de liderança muito espiritual e que gostaria que nós alcançássemos. Eu nunca vou chegar no nível de Paulo, mas é um tipo de exemplo. Até seria bacana se alguém escrevesse um livro falando sobre essa liderança redimida, uma liderança amorosa, bíblica, como a de Paulo. Quando precisa corrigir, corrige, mas muito levando muito o amor no coração. Olha, eu os amo, eu choro por vocês, eu oro por vocês, eu espero tal coisa. É muito profundo. E eu gosto muito, para ser sincero, do estilo de liderança de Davi. Davi é um dos modelos mais ricos de liderança, apesar de seus erros, porque ele é o maior rei que Israel já teve. Enfrentou um monte de problema e soube lidar com eles. Davi era alguém assim excepcional, né? Um grande rei, ali politicamente falando, um grande guerreiro, porque às vezes quem é bom em política não é bom na guerra. Davi era bom nos dois. Sua liderança é marcada por até questões espirituais também, que era um homem de Deus. Ele é um exemplo. A primeira coisa que uma liderança do nível de Davi é que ele foi colocado por Deus. Ele não se autoproclamou, ele abriu mão, ele deixou na mão de Deus, até que Deus colocasse na mão dele.
Ele nunca se autopromoveu, ele foi fiel e esperou que Deus trouxesse aquilo. Não tocou em Saul, não abriu caminho pela força, não maldisse Saul, não trabalhou para derrubar. Ele ficou ali esperando. É fantástico. Extremamente amoroso, até com alguns opositores. Né? Quando ele assume o trono, ele cuida de Mefibosete. Quando Absalão o persegue e ele foge, Mefibosete fica. Quando ele volta, queriam, ele dá a entender que ele vai corrigir Mefibosete e até matá-lo, porque não seguiu. Mas ele ouve Mefibosete, Mefibosete fala que por ser aleijado não conseguiu ir junto. E ali ele é bondoso, não leva ao extremo. E tinha, só para explicar, tinha um homem falando mal de Mefibosete. E ele queria o que no final, esse homem? Ele queria a parte de Mefibosete, a herança ali, as terras para si. Mefibosete era o filho de Jonas, que Davi ficou com ele, cuidando dele. Ele tinha um problema nas pernas, não conseguia andar. Quando Davi volta, Mefibosete está ali para conversar com ele. E ele expõe essa questão, né, de que não conseguiu ir porque estava. Porque não conseguia correr, ninguém ajudou ele e tal, tal, tal. A gente não sabe o quanto que isso é verdade ou não. Mas a grande questão é que Davi não leva isso aos extremos. Ele divide no meio a herança. Pega metade para você, e eu não quero mais ninguém morto aqui em Israel. Já teve guerra demais. Então, o jeito que ele cuidou, né, de Mefibosete e tudo mais. Tem um camarada chamado Simei que amaldiçoa Davi. E quando ele volta, as pessoas queriam que Davi matasse. E ele fala: deixa que ele me amaldiçoe, pois foi o Senhor que colocou isso na boca dele. Então Davi era alguém que tinha uma ideia: ó, eu agi errado, Deus está usando esse homem para me amaldiçoar, e eu não vou atacar esse homem. Eu vou me conformar a Cristo, a Deus. Né? Davi era firme, mas muito misericordioso. Amor, né, sem fraqueza, mas firmeza sem crueldade. As pessoas misturam crueldade com firmeza. E Davi era estratégico e sábio. Né? Ele ouvia conselhos de homens, ele sabia recuar quando necessário, sabia treinar outras pessoas. Havia muita gente, Joabe, valentes, capitães, anciãos. Davi treinou um monte de gente, extremamente corajoso. Foram batalhas que só a mão de Deus para ele vencer. Então a liderança boa cristã depende de tudo isso. E Davi dependia de Deus. Há muitos momentos que Davi olha e fala: Senhor, devo ir para essa guerra ou não? Eu vou ou não vou? E aí Deus falava: pode ir. E aí sim ele ia. E Davi, quando errava, apesar de os erros serem bem pesados, não se justificava. Não terceirizava a culpa e não como os líderes fazem hoje. Ele se prostrava e confessava seu pecado diante de Deus. Isso nos ensina muito. Não precisamos errar como Davi, mas precisamos nos arrepender como Davi. E ele inspirava. Gente, lá em 1 Samuel 22 diz que homens endividados, amargurados, desgarrados, tá cheio de brasileiros lá com ele, foram andar com ele e se tornaram grandes guerreiros. Inspirou uma geração de homens. A fidelidade de Davi gerou gente fiel, sua coragem despertou coragem de outras pessoas. Lógico que Deus que trabalhou tudo isso e assim por diante. Sua fé também despertou fé em muitos. Então, liderança não é apenas orientar. Liderança é se doar, amar e ali nós vemos a diferença. Então, hoje nós aprendemos aí bastante coisa sobre estilos de liderança e nós precisamos saber ter boa liderança para honrarmos ao Senhor. Que o Senhor te abençoe e fique com Deus. Um forte abraço.